como resgatar a sua autenticidade. Hello! Meu nome é Natasha Oliveira e nesse canal eu falo sobre superação, mudança de vida na prática, autoestima e espiritualidade de forma leve. Eu sempre gostei de pintar o meu cabelo de cores assim, coloridas, desde os meus 13 anos. Antes já foi verde, já foi azul, já foi tudo quanto é cor. Um dos meus rolês super alcoólicos da adolescência, pra quem já acompanha o canal, já viu que tem uns rolês passados aí pesados. Dentro desses rolês, meu pai me proibiu de pintar o cabelo, porque ele achava que aquilo de alguma forma estava afetando, sei lá, minha personalidade, não sei. Eu lembro que naquele momento eu fiquei me sentindo sem personalidade, parecia que eu não estava sendo eu. E aí por muito tempo da minha vida eu fiquei assim, me formei na faculdade e eu comecei a ter receio, não quis mais pintar meu cabelo, porque como eu sou da área de físico, da área da saúde, e eu trabalho muitas vezes com pessoas mais idosas e tudo mais, existe, de certa forma, um preconceito velado quanto você ser um pouco diferente do padrão. Eu resolvi que eu ia me enquadrar no padrão, então deixei meu cabelo da cor natural. Eu lembro até que eu fiz a minha primeira tatuagem. Nossa, olha só, gente, meu gatinho. Nossa, o rolê que foi, o quanto eu tive que ouvir no trabalho. Nossa, um monte de idosinho me dando lição de moral, falando que aquilo ia manchar minha pele e tal. A gente vai começando a ficar com um certo receio, achando que a gente tem que caber em certos padrões e aí a gente perde um pouco da nossa essência. E isso pra mim é uma das coisas mais perigosas, porque a gente veio no mundo pra ser quem a gente realmente é. Se todo mundo fosse quem realmente é, nós teríamos relações, inclusive, muito mais honestas, né? Esse tempo atrás eu tava com essa reflexão, né? Se eu era uma pessoa realmente autêntica, porque os meus amigos me consideram uma pessoa autêntica. Então, se eles me consideram uma pessoa autêntica, logo eu sou autêntica? Talvez eu não me sinta autêntica, mas eu sou autêntica. Uma das coisas que eles mais falam sobre a questão da minha autenticidade é porque eu sou uma pessoa, de certa forma, até ingênua. Eu sempre vejo o lado bom das situações e eu tento sempre ver o lado bom das pessoas. Eu não costumo tanto ver maldades em algumas situações onde, tipo, as pessoas veem maldade. Então, por exemplo, quando eu saio com meus amigos e a gente tá numa rua escura, normalmente eles me pegam pela mão e começam a andar super rápido comigo, porque se eles veem algum movimento estranho, eles já se antecipam, já olham pra pessoa, já acham, nossa, aquela pessoa ali tá meio que me encarando, e eu nem vi a pessoa, eu acho que é uma pessoa normal, vivendo a vida dela e tudo mais. Teve até uma situação que eu fui num karaokê no meu aniversário, e eu tinha bebido um pouquinho, tal. Tava com meu esposo, com todos os meus amigos, chegou um cara pra falar comigo. Perguntou o que eu fazia da vida, eu falei que eu fazia quiropraxia, tal. Daí falou, nossa, que legal, e tudo mais, começou a falar comigo. Segundo os meus amigos, era como se ele tivesse interessado em mim, só que meu marido estava, né, no karaokê, assistindo tudo. Eu nem saquei que o cara tava interessado. O que eu fiz? Peguei o cara pela mão, assim, eu tava meio altinha, eu peguei o cara pela mão e falei assim, ai, vem aqui que eu vou te apresentar uma pessoa. Pá. Trouxe ele e apresentei pro meu esposo. Falei assim, olha, vida, ele conhece quiropraxia, falou que quer fazer uma sessão comigo. Aí ficou aquela torta de climão, né? Meu marido de um lado, o cara do outro, aquela torta de climão assim. Aí depois o Vidinha falou assim, ô vida, você não percebeu que o cara, tava interessado em você? Eu fiquei até meio nervoso ali, cara. E eu, gente, nem tinha sacado. Enfim, fiquei pensando, cara, eu acho que isso, de certa forma, pode ser que me torne uma pessoa autêntica mesmo, porque não é, eu juro pra vocês, gente, que eu não faço forçado. Eu realmente sempre vou esperar o melhor das pessoas. Quando as pessoas entregam o pior, cara, às vezes eu não chego nem a me frustrar, porque quando ela me entrega o pior, eu fico pensando, poxa, talvez ela deve estar passando por algum momento difícil, por isso que ela fez isso. Gente, é sempre assim, eu não sei o que acontece. 2 anos? Não, 1 ano atrás, se não me engano, eu resolvi, não, cara, eu amo meu cabelo rosa, eu vou pintar o cabelo de rosa, ponto final. E pintei. Sua autenticidade depende disso, que são coisas que eu percebi na prática. Primeira coisa, para firmar a tua autenticidade, você precisa se expor. Se você não se expõe, você pode ser que você esteja sendo autêntico só para você. Claro que se, por exemplo, você é uma pessoa super reservada, digamos, você tá no térreo, você não gosta de sair, você fica ali na sua e tudo mais. Então essa é a sua autenticidade, sua verdade é ficar em casa, ficar na sua e tudo mais. Então se o seu algum colega, um amigo chamar você para sair, você não vai sair e tá tudo bem, essa é a sua personalidade. Isso não quer dizer que você não gosta da pessoa.
Mas se você é uma pessoa mais expansiva, ou se dentro de você tem a vontade de ter mais experiências fora, de conversar com outras pessoas e tudo mais, só que você de certa forma se sente envergonhado ou travado, é aqui que eu digo sobre a exposição. Você precisa se expor. A gente não aprende a ter menos vergonha, a gente não aprende a se comunicar melhor dentro da nossa casa ou só vendo vídeo no YouTube ou só lendo. Não tem como. Você precisa aprender na prática, é igual a escola. Você vai lá, a professora te ensina os números, ou te ensina as sílabas, te ensina as letrinhas, depois forma as sílabas, depois forma as palavras, e você vai treinando até que você aprende a ler e escrever, certo? Então, a mesma coisa a gente aqui, nós temos que nos expor. Primeiro ponto de exposição, que pra mim, esse é um dos mais importantes para manter a sua autenticidade segura. Dizer não. Saber dizer não é um dos pontos que mais protege sua autenticidade. Por quê? Dizer não aqui nesse quesito, eu falo que tá lado a lado com o próximo ponto que eu coloquei. Expressar de forma clara o seu desejo. Primeira coisa do dizer não. Dizer não é colocar limites. Por exemplo, você não passa daqui comigo nesse ponto. Quando eu pintei meu cabelo pela primeira vez, eu dou aula para várias pessoas aqui no estúdio Pilates. Quando eu pintei meu cabelo pela primeira vez, eu recebi o seguinte comentário. Nossa, por que você faz isso com o seu cabelo? Você estraga o seu cabelo. Você é tão linda, não precisa disso. Fecha aspas. Antes, eu não falava nada, eu só assumia que, tudo bem, cara, a opinião dela. Só que eu dei permissão para aquilo acontecer? Não. Então, eu precisava colocar um não ali. Então, eu falei, olha, eu faço isso porque eu amo e eu me sinto linda com o cabelo assim. É isso. Ela me perguntou ainda, falou assim, não, seu cabelo vai estragar, depois quando você tiver assim, ó, gente, seu cabelo vai estar ruim. E aí eu falei pra ela assim, gente, mas eu prefiro, nesse momento, pintar o meu cabelo, porque imagina se eu morro amanhã. Aí eu não pintei porque eu tava com medo de estragar e também não tive a cor do cabelo que eu queria. Faz o menor sentido. E foi assim que eu coloquei um não. E assim sucessivamente em várias situações da minha vida. Outra situação de dizer não, por exemplo, eu tô num dia super cansado, no fim do dia de serviço, meu esposo quer que eu vá visitar os meus sogros com ele. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus sogros, pra mim é como se eles fossem basicamente meus pais também. Eu falo que eu ganhei pais. Mas nem sempre eu estou disposta a ir. Eu às vezes ia, aí às vezes eu ficava cansada e tudo mais, me colocava numa posição que não era a que eu queria no momento, para agradar outra pessoa. Então eu aprendi a falar não. Se eu não quero, não quero, não vou. Então aprender a dizer não, gente, ele te faz manter a honestidade com quem você é, com o seu limite. Então, tô cansado, não. A pessoa quer falar mal do seu cabelo, do seu corpo, qualquer coisa, você não sente a vontade com isso, coloque limite, falar não. Não, você não pode falar dessa forma comigo, sabe? Impor o limite, gente. Porque se você não impõe limite, as pessoas às vezes crescem pra cima de você, e se você não tá com uma autoestima legal, você começa a se diminuir. Então esse é o problema da gente não saber dizer não. Por isso esse é o primeiro ponto para você manter a sua autenticidade. Segunda coisa, expressar de forma clara seu desejo. O que é expressar de forma clara seu desejo? Por exemplo, outro exemplo aqui de casal. Meu marido vai lá e fala assim, amor, que tal a gente ir comer em tal lugar? Eu tô no momento que eu estou de dieta, porque eu quero novamente emagrecer mais uns quilos, certo? E aí ele fala assim, meu amor, que tal a gente ir em tal lugar comer? Aí eu fico pensando, putz, cara, seria legal pra gente ter um momento de casal e tudo mais, mas eu tô de dieta, eu não tô afim. Gente, quantia de vez que eu já fui, mesmo sem querer. Nossa Senhora. E aí eu falo pra vocês, gente, claro que a gente tá dentro do relacionamento, a gente tem que ponderar. A gente faz algumas concessões, só que a gente não pode conceder o tempo inteiro, né? Então, esse expressar de forma clara seu desejo por exemplo, antes, às vezes eu falava assim, vida, não quero. E ponto final. O que eu coloco como expressar de forma clara não, eu não quero porque eu estou de dieta e prefiro não me expor à tentação. É de certa forma uma justificativa, mas é algo para fortalecer o porquê que você está dizendo não. Então, em outro sentido, por exemplo, outro exemplo prático.
Eu tenho a minha melhor amiga e ela está criando amizade com outras pessoas, certo? Uma dessas pessoas que ela criou amizade não bate comigo, mas de jeito maneira, gente. Não sei o que acontece. É uma pessoa um pouco mais ácida, então eu não me dou bem com pessoas ácidas, com humor ácido, pessoas que diminuem as outras pessoas com sentido de humor. Eu não me sinto à vontade nesse tipo de ambiente. Às vezes ela tá aqui do lado de casa e fala assim: amiga, você quer sair? Vai estar eu, fulano. Eu já falo, eu não vou, tô tranquila, não gosto tanto do perfil dessa pessoa. Eu, aprendi a dizer não, então eu falei, não tô afim. E recentemente eu falei pra ela, olha, eu preferiria que em alguns momentos que fossem momentos só da gente. Talvez se estiver com outra pessoa, e se for essa pessoa em específico, provavelmente eu não vou querer. Eu não gosto de estar presente na presença de pessoas que são dessa forma. E isso porque, gente, eu falo, quando a gente se expõe a situações em que você não pode dizer não, você não sente a vontade para dizer não, ou que você não consegue expressar claramente seu objetivo, você está diminuindo a sua verdadeira versão para tentar caber em versão ou lugares de outras pessoas. Por exemplo, se eu aceitasse o convite da minha amiga para estar presente num lugar com uma pessoa que tem uma personalidade que não me agrada, eu estaria, primeiro, ocupando um tempo que eu não, ultimamente tá valendo ouro, eu estaria ocupando um tempo fazendo algo que, estando na presença de alguém que não me seria agradável, e, além do mais, provavelmente eu poderia estar me expressando, estar 100% eu, mas eu estaria desconfortável. Então faz sentido eu me colocar num ambiente que eu me sinto desconfortável? Sabe? Não sei. Eu acho que a gente tem que buscar o nosso conforto. Eu acho que quando a gente tá no lugar certo, com os amigos certos, com as pessoas certas, a gente sente 100% à vontade para ser quem a gente é. Quanto mais na presença de pessoas que te permitem ser quem você realmente é, mais a sua autenticidade se fortalece. O último ponto, e não menos importante, é a aparência. Como eu falei pra vocês, gente, há um tempo atrás morria de medo. Pintar o cabelo. Minhas unhas, não sei se vai dar pra ver. Tá meio coisado porque faz uma semana que eu fiz, mas é um glitter. Olha os meus olhos. Passei um delineador rosa, gente. É isso. Fiz uma tatuagem, gente, que é um risco, um risco de canetinha. Porque pra mim tem todo sentido. E é isso, gente, é o que eu quis fazer. Então a sua aparência, ela é a maneira que, tipo assim, tudo que tá dentro de você, que você gosta, que você sente que você é, eclode. Então eu gosto de rosa, estou usando um blazer rosa. Gente, eu tinha vergonha de usar essas coisas. Eu só usava preto, bege, só essas cores mais apagadas. Eu não tô dizendo que é feio, porque eu ainda uso. Mas a questão é que de vez em quando eu quero colocar uma cor, sabe? E é isso. Quando a gente começa a querer colocar a nossa aparência dentro de um padrão, é ali que a nossa autenticidade dá uma morridinha. Porque você tá entrando dentro de um padrão e talvez não seja o padrão condizente com aquilo que você sente que você é. Ou com aquilo que você gostaria de usar, ou com a cor de cabelo que você gostaria de usar, com a cor de maquiagem que você gostaria de usar. Às vezes porque você acha que não é adequado pra sua idade, ou coisa do tipo. E, gente, a vida é muito curta pra você não ser quem você realmente é. Que imagina só, fica imaginando, fui lá atravessar a rua, a avenida, morri. Chego lá em cima, aí digamos que eu não fiz nada do que eu queria. Cara, eu acho que eu vou olhar pra trás e falar assim, meu Deus, gente, mas que vidinha medíocre que eu vivi, não. Então, gente, não vale a pena, a vida é muito curta pra gente não ser quem a gente não é. Então, que a gente possa ser autêntico todos os dias, porque se todo mundo resolver ser autêntico, se todo mundo resolver sair da bolha, sair dos padrões, imagina que mundo da hora que a gente viveria. Já pararam pra pensar? Seria muito da hora, cara, muito da hora. Imagina, todo mundo sendo autêntico, todo mundo, falando. É claro que precisa de filtro social, porque, nossa, menos. Tem pessoas que às vezes passam um pouco do ponto, Então, tem essa questão. Mas não digo passar do ponto de aparência, porque isso a gente nunca passa, porque a aparência é minha, eu faço o que eu quiser. Mas no sentido, às vezes, de falas que desrespeitam outras pessoas. Falo muito mais nesse sentido. Eu sou sempre aquele ponto. Seu direito acaba onde o do outro começa. Ser quem você é pro mundo, as coisas que você acredita, tudo isso precisa ser expresso.
na sua fala, na sua essência, na sua aparência. Mas a gente tem que ter noção no sentido assim, por exemplo, sei lá, no jantar em família na minha casa, no Natal, que tá todos os meus tios, tias e tudo mais, não sei o quê. E eu tenho essa visão de mundo, que as pessoas são legais, que as pessoas não deveriam falar mal das outras pessoas e que a gente tá no mundo para colaborar. Nem todos eles têm essa visão. Muitos deles gostam de sentar para fazer maledicência, para falar tintim por tintim mal do que o outro fez, para ficar alfinetando, nossa, alfinetando fulano, alfinetando ciclano. Tipo, é uma coisa que eu não tenho paciência. Você acha que eu vou lá, Natasha 100% autêntica? Não, pessoal, é isso, a gente tem que ser bom o tempo todo e para com essa coisa. Não vou militar, gente, não vou militar porque a minha paz é impagável, a minha paz é impagável. Então, o negócio é o seguinte, quando eu estou num ambiente em que eu sempre continuo sendo eu mesma. Então eu vou manter minha calma. Se eu tiver um espaço para falar alguma coisa de paz, para apaziguar, eu vou falar. Mas se não tiver aquele espaço, o silêncio é o melhor amigo. Você segue sendo você mesma sem se estressar. E é isso, gente. Bom, eu roteirizei aqui, mas eu saí totalmente do roteiro, fui falando que o coração trouxe. Espero que tenham gostado, espero que chegue em quem precisa esse vídeo e que nós sejamos muito autênticos nesse mundo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário para eu saber que você viu esse vídeo e que você gostou. Um beijo!